sobre o assédio moral e sexual, uma visão aí multidisciplinar, né? Teremos a visão aí da psicologia junto com o direito, e a gente está feliz por receber vocês, por poder compartilhar conhecimento a todos vocês. O Café com RH traz sempre uma visão, né, especial para cada evento, e é um projeto de extensão universitária, faz parte do LAPEX-PSOT, o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Extensão da UF. A gente estuda pessoas, subjetividade, organizações e trabalho. A gente promove ações em prol da melhoria da qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho, um projeto que começou em Macaé, mas assim, depois do online, né, a gente expandiu aí para vários lugares, a nossa audiência tem crescido e a gente fica muito feliz por isso, né? A gente traz sempre esses momentos reflexivos sobre saúde, segurança, qualidade de vida, gestão de pessoas, legislação trabalhista, já fizemos eventos sobre finanças e a gente está feliz. Eu espero que tenhamos um ótimo evento. Eu quero apresentar aqui o pessoal, né? Eu sou bolsista do Café com RH, temos aqui voluntários do café, que é a Manuela, temos a Leda também. Boa noite, estou aqui também. Olá, Leda. Quer se apresentar um pouquinho? Meu nome é Leda, tenho 21 anos, estou cursando a faculdade de administração e estou no 7º período. Atualmente trabalho com compras internacionais na Schlumberger. É isso. Legal. A gente vai estar aqui no chat, tá? Com vocês, assim, para coletar as perguntas que vocês precisarem fazer. Fiquem à vontade, tá? Fiquem bastante à vontade. A gente fica muito feliz com as perguntas de vocês, porque isso sustenta o debate, né? E dá bastante gás para a gente. Então, pessoal, me chamo Manuela, eu sou estudante de administração aqui da UF. Estou já há 6 meses no Café com RH como voluntária e caso necessitem de algo, só informar. Isso aí, valeu, Manuela. Eu quero apresentar nossos palestrantes, né? Começando aí pela nossa coordenadora, a Isabela Taveira, ela coordenadora incrível do Café, pessoa que fundou esse projeto. A gente fica muito feliz em lidar com todos esses assuntos, né? A gente aprende muito com ela, com todos esses eventos. E na coordenação, né, Isabela? Ela tem bastante trabalho, mas também passa uma energia muito positiva para tudo que a gente faz. E também o André, né, que é advogado, também nosso parceiro de muito tempo, voluntário do Café com RH, já participou de vários eventos aqui. A gente conta sempre com ele, né? André, vocês podem se apresentar. Oi, boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez aí o convite da professora Isabela, cumprimentar aqui todos os colegas, Luciane, Manuela, enfim, todos que estão aqui participando. Mais uma vez um prazer poder participar com vocês aqui do Café com RH. E um assunto tão importante, né, do assédio moral, assédio sexual, acho que está cada vez mais em voga, e que bom que ele está em voga, né, porque é muito importante discutir essas questões, para as pessoas ficarem cada vez mais bem informadas. E é isso, estou aqui à disposição para a gente conversar a respeito. Obrigada, André, pela parceria de sempre. Estou aqui super orgulhosa, né, vendo a Viviane, bolsista, fazer a abertura, a apresentação, uma coisa boa, né? Isso que é incentivar o protagonismo discente, ver, né, nossos alunos voluntários e bolsistas do café cada vez, né, brilhando mais aí, né? Ex-bolsistas, bolsistas atuais, voluntários, ex-voluntários, indo para o mercado de trabalho, indo para a área de RH e fazendo um trabalho maravilhoso. Parabéns aí pela abertura, viu, Vivi? Gratidão, Manuela. Gratidão, Leda, gratidão a todos presentes. A gente também está no YouTube. A Manuela e a Leda estão lá, tá, gente? Eu estou como Café com RH, mas às vezes talvez eu não vou estar vendo lá, mas depois eu tento olhar direitinho, né? Porque agora que estamos no Zoom. Bem, a ideia desse evento sempre, né? O Café está falando sobre assédio moral, igual o André diz, na verdade, é um tema que agora que parece estar mais em evidência, mas é um tema que merece ser... A gente, né, sempre está trazendo no café, porque a gente vê pouco, né? Não sei se vocês aqui estão aqui com a gente têm essa impressão, mas fala pouco sobre assédio, né? A gente vê aí no LinkedIn, a gente vê as consultorias de RH, a gente vê... Mas pouca gente vendendo assédio no sentido... vendendo a prevenção contra o assédio, que é um tema
tão polêmico, né? Parece que as pessoas têm medo de falar ou de empoderar, emancipar os trabalhadores em relação a isso, né? E não deveria ter medo, né? Porque o assédio aí, ele tem impactos, né, individuais no nível de adoecimento mental mesmo, tem impactos no clima da empresa, né? Cria ambientes tóxicos, né? É ruim para a Previdência Social brasileira, porque muita gente adoece e acaba sendo afastada, às vezes, por função de um assédio, né? É um tipo de violência no trabalho, como o outro, assim, gravíssimo, né? Que precisa ser muito falado. E agora, com essa nova lei, né, que o André demora as coisas acontecer no Brasil, mas acontece. Espero, né, que empresas se sensibilizem mais para falar, evitar, né, criar formas aí de prevenir e de erradicar. Não só empresas, universidades, né, a gente vê dentro das universidades aí pessoas em cargos de gestão praticando assédio moral ou sexual. E é disso que a gente vai falar, trazendo inicialmente o André, né, com a sua visão do direito, e depois eu vou voltar às minhas contribuições do ponto de vista da psicologia organizacional e do trabalho, né? Eu não me apresentei, que eu acho que todo mundo que me conhece, mas eu estou como coordenadora do Café com RH desde 2012, né, o que fundei. Sou professora associada 2 no curso de administração em Macaé. E sou mãe, que acho que é o principal papel e o que eu mais gosto de exercer na vida. Pratico yoga, meditação, canoa havaiana, entre outras coisas, porque a vida não é só trabalho, né? E assédio moral e sexual entra nas seguintes dimensões, né, do trabalho decente, trabalho digno, né? A 8ª ODS da ONU, que é o foco do Café com RH, que é trabalhar tudo que a gente faz com foco nessas 7 dimensões. Então, ele entra na primeira dimensão, que são os princípios e valores fundamentais do trabalho, que está relacionado aí, os valores essenciais, né, nos locais de trabalho: dignidade, participação, liberdade, diversidade, inclusão, equidade, não discriminação, confiança e justiça. Eu acho que o assédio, não sei se vocês concordam comigo, né, nessa dimensão, entra nessa questão, né, de confiança. Então, a gente vê tantas tecnologias, tanta coisa nova acontecendo na área de RH, mas a gestão da confiança, por exemplo, né, a gestão de ambientes menos tóxicos, ainda a gente está um pouquinho para trás, né? E quando a gente tem ambientes de trabalho com mais confiança, né, relações de trabalho mais sadias, a gente evita muito o assédio, né, moral e sexual. E também o 7, que é a dimensão saúde e segurança no trabalho, que diz respeito à saúde física e mental, segurança e conforto, né, no contexto do trabalho, e especialmente a segurança psicológica, que a gente vê muitas empresas aí nos seus CIPATs, que eles têm os diálogos aí no início eu esqueci o CDDS, eu acabo falando errado, essas siglas, que é tantas siglas que tem, falando da segurança física e pouco da segurança psicológica, né, da segurança nos espaços, né, onde que tem mais segurança psicológica, e o assédio entra nisso, né? E aí depois eu falo um pouquinho mais disso, mas eu vou passar a bola para o André, para ele começar a falar à luz do direito, a sua visão, né? E depois aí eu falo um pouco mais. Gratidão pela presença de todos, e agora a bola está com você, André. Tá certo. Então, me apresentando aqui novamente, meu nome é André Torres, eu sou advogado trabalhista, sou formado em Direito pela UF, e estou aqui, então, para falar um pouco da visão nossa, da advocacia, do direito, sobre essa questão do assédio, né? Bom, vamos lá. Assim, conceitualmente, o direito ele analisa essa situação fazendo inicialmente uma distinção. Nós temos um assédio que pode ser sexual e um assédio que pode ser moral. É como se o moral ele fosse numa visão lato sensu, numa visão mais ampla. Sexual já é aquele com a conotação efetivamente sexual. Claro que isso não é muito bem uma distinção, é a própria nomenclatura, mas nos ajuda também a compreender o alcance, o conceito de cada situação. O assédio moral, ele considera a ideia de você expor a determinadas pessoas no ambiente de trabalho a situações
degradantes, humilhantes, constrangedoras, enfim. Enquanto que o sexual, ele também pressupõe essa ideia, mas é claro com uma conotação sexual ao final. Então, assim, podemos partir para alguns exemplos, tanto do sexual quanto do moral. Num assédio sexual, você pode verificar, por exemplo, o recebimento de propostas constrangedoras, né, convites constrangedores que, de repente, até violam a liberdade sexual, chantagens em troca de algum benefício, ou alguma intimidação, alguma humilhação, né, exibição, por exemplo, de material pornográfico, alguma coisa nesse sentido. Isso tudo está ligado à ideia de assédio sexual. Então, é muito amplo e cada dia mais a gente observa formas diferentes, né? Também, não só ali no ambiente de trabalho físico, mas também em redes sociais, grupos de WhatsApp, enfim. Isso pode aparecer no nosso dia a dia de diversas formas. O moral, já pensando de uma forma mais ampla, ele considera ali aquelas situações de constrangimento em que, por exemplo, o empregado ele perde a sua autonomia, ou ele é ignorado, ou você passa tarefa humilhante, sobrecarga de trabalho, ou o empregador, por exemplo, ele não considera problemas de saúde que eventualmente ele tenha, ele fica isolado, mensagens depreciativas, uma situação que muitas empresas costumavam utilizar, que é aquela ideia de punições vexatórias, obrigar, por exemplo, o empregado a realizar uma dança, ou o empregado a se vestir de uma forma diferente, enfim. Aquilo que a princípio seria um entretenimento na visão do empregador, muitas das vezes ele viola a dignidade do empregado e, por isso, configura assédio. É claro que o assédio, de uma maneira geral, ele não pode ser analisado de uma forma isolada, né? Assédio é uma conduta reiterada de ofensas, constrangimentos, humilhações e etc. e tal. Uma conduta isolada necessariamente não é considerado assédio. O assédio ele vai exigir que aquilo tenha ali uma certa continuidade, né? O empregado vai sendo minado no seu cotidiano, aí sim a gente verifica isso como um assédio. Não significa que o ato isolado também não é passível de punição, também não é passível de bastante discussão e, claro, uma repressão absoluta, porque também, como a própria professora Isabela trouxe no início, isso, de maneira geral, atrapalha, né, o próprio ambiente que a empresa deve prezar por desenvolver, que é um ambiente saudável, um ambiente digno, um ambiente seguro, enfim. E é um dever do empregador que esse ambiente assim seja, porque se ele não desenvolve medidas preventivas, se ele não fiscaliza, se ele não eventualmente pune aquele superior hierárquico ou um outro empregado, por exemplo, que está ali querendo, de alguma forma, realizar alguma conduta abusiva, ele também pode ser responsabilizado diretamente em empresa, empregador. Então, quando a gente, na verdade, trata do assédio, a gente pensa muito na ideia de que o assédio ele é só de cima para baixo, né? O superior contra o subordinado, mas não. Há também entendimentos de que o assédio ele pode se dar no campo horizontal, ou seja, pessoas no mesmo nível hierárquico, né? Às vezes até inferiores, mas que de alguma forma criam ali complôs, brincadeiras, enfim, aquela situação de bullying e etc. e tal. Então, pode haver também situação de assédio entre empregados que estão no mesmo patamar do ponto de vista hierárquico. Eles não precisam estar em posição superior. Isso também é responsabilidade da empresa, porque, ao final, além da empresa ter o dever de manter um ambiente de trabalho seguro, digno, saudável, etc., ela responde juridicamente pelos atos dos seus prepostos. E os prepostos da empresa são exatamente os seus empregados. Não importa se aquele empregado tem ou não uma função de gestão, de gerência, ou uma posição superior em relação aos demais. E aí, assim, algumas consequências imediatas que a questão do assédio pode gerar, a primeira delas, e não deixa de ser também importante, como uma
digamos, uma proteção que o empregado tem, é a possibilidade dele buscar judicialmente a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Como é que funciona a rescisão indireta, assim, de uma forma mais breve? O empregado que sofre uma falta grave do empregador, ou seja, é o empregador que está violando o seu direito, e não o contrário, é como se ele desse uma justa causa ao contrário. É o empregado dando uma justa causa no empregador. E qual que é o sentido lógico disso? O sentido lógico disso é o empregado conseguir se desligar da empresa sem que ele tenha que necessariamente pedir demissão. Porque se ele pede demissão, ele vai abrir mão de uma série de verbas, desemprego, saque do FGTS, multa de 40% do FGTS e etc., que pode acabar sendo prejudicial. Então, quando a situação ela se torna desgastante, num nível de que o próprio empregado não consegue mais suportar a continuidade do contrato de trabalho, exatamente por uma questão de assédio, por exemplo, ele pode sim pleitear o desligamento dele da empresa, claro, por uma ação judicial, buscando a configuração de uma rescisão indireta que garantiria a retirada dele da empresa, mas mantidos todos os direitos que ele teria se fosse pura e simplesmente demitido sem justa causa. Ou seja, o saque do FGTS, a habilitação do seguro-desemprego, as multas, aviso prévio, etc. Então, é uma proteção, né? Porque muitas das vezes o que acontece? O empregado ali, extremamente desgastado na situação, ele se vê obrigado a pedir demissão, porque ele não aguenta mais tanto abuso e tanto assédio, então ele acaba abrindo mão. Não, ele pode discutir na justiça a ideia de configurar que aquele pedido de demissão, na verdade, foi uma rescisão indireta. Ou seja, ficou insuportável a continuidade do trabalho porque o empregador falhou em relação ao empregado. Além disso, é claro, existem as questões que são levadas e podem ser levadas para o âmbito criminal, injúria, difamação, calúnia, com a responsabilidade também, a responsabilização do empregador e também daqueles ofensores, né, pessoa física, digamos assim, que cometeram aquelas situações abusivas. E, claro, nada impede que o empregado também busque indenização por danos morais, eventualmente até indenizações por danos materiais, caso ele tenha que, por exemplo, despender valores por medicamentos, tratamentos médicos, psicólogos, psiquiatras, enfim. A gente sabe que muitas das vezes essas pessoas elas sofrem violações tão grandes, né, humilhações tão relevantes, que elas acabam carregando aquilo para a sua vida pessoal, afeta a sua saúde, então elas se afastam do trabalho, elas têm que ficar recebendo benefícios previdenciários junto ao INSS e etc. e tal. Quer dizer, é uma situação extremamente complicada. E aí, já passando para a parte da legislação propriamente dita, a própria professora Isabela já nos trouxe a ideia de que houve aí a edição de uma nova legislação a respeito do assunto. De fato, nós temos aí a lei que é a 14457 de 2022, e também tivemos uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, né, porque agora se chama Ministério do Trabalho e Previdência. E o que aconteceu exatamente com essa situação nova que foi gerada dentro desse contexto jurídico? Foi, de fato, promulgada uma legislação e uma portaria do Ministério do Trabalho, alterando, inclusive, o nome da CIPA. CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Empresas que possuem mais de 20 funcionários, a depender dos riscos que essa empresa carrega consigo nas suas atividades, então pode ser 20, 50, 80 ou mais funcionários, mas não são empresas pequenas necessariamente, são empresas maiores. Mas, enfim, as empresas que são obrigadas a ter desenvolvido no seu âmbito essa comissão, que é a CIPA, isso é muito comum indústria, muito comum no óleo e gás, enfim. Essas empresas, elas, com a construção e o desenvolvimento dessa comissão, que já existia para a prevenção de acidentes, na verdade, agora, o nome, inclusive, ele ganha agora a ideia de que a comissão não é só de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, mas também prevenção do assédio. Então,
não deixa de ser algo muito importante, porque o assédio ele é colocado também dentro das normas de proteção da saúde e segurança do trabalho para ser considerado tão importante quanto uma outra doença de trabalho ou um acidente de trabalho que pode acontecer numa plataforma, numa indústria, enfim, em qualquer outro local. Então, a partir de agora, na verdade, desde ali de 20 de março de 2023, as empresas que são obrigadas a ter o CIPA, né, essa comissão na sua organização interna, elas obrigatoriamente, pelo CIPA, elas são obrigadas a fomentar algumas medidas internas de prevenção e combate ao assédio, e aí é principalmente o assédio sexual, mas ela envolve o assédio moral no sentido amplo. Então, assim, alguns exemplos. Nós temos ali que a empresa, nas suas normas internas, ela é obrigada a incluir algumas regras de conduta a respeito do assédio sexual, formas de violência ao trabalho, divulgar conteúdos informativos, cartilhas. Ela também tem que fixar procedimentos para poder acompanhar, receber denúncias, garantindo o anonimato do denunciante, enfim. Ela tem que cuidar, de alguma maneira, né, dessas pessoas para que o problema não seja efetivamente causado, ou seja, para que haja uma prevenção. E, além disso, também é muito importante, além de todo esse cenário informativo e de reformulação das regras da CIPA, que agora é CIPA, Prevenção de Acidentes e Assédio, a CIPA também, ela, dentro dos seus treinamentos internos, ela tem que incluir treinamentos e prevenções que tratam das prevenções ao combate e o combate, né, ao assédio sexual e outras formas de violência. Então, há necessidade também, via CIPA, que as empresas se adequem para capacitar, orientar, sensibilizar os seus empregados, inclusive com treinamentos, e o entendimento que constou na própria legislação é de que pelo menos de 12 em 12 meses ela tem que abordar esses assuntos de violência, de assédio no âmbito do contrato de trabalho. A CIPA, para quem não conhece muito bem, e é muito comum na indústria, muito comum em empresas maiores, né, porque a própria legislação ela obriga somente as empresas maiores a desenvolver a CIPA. Ela, muitas das vezes, nas empresas, ela é olhada com muita... como é que eu posso dizer? De uma maneira torta, digamos assim. Por quê? Ela está ali exatamente para, se for o caso, parar a produção, porque tem um empregado que pode ser submetido a uma violência, né? Ou parar a produção porque as situações em relação à segurança do trabalho, equipamentos de proteção, os procedimentos, etc., estão errados. Então, muitas das vezes, os cipeiros, que são os membros da CIPA, que são empregados da própria empresa, eles são, de alguma forma, recriminados, né, perseguidos, porque eles são aqueles que vão parar a produção, muitas das vezes, se for o caso, para poder adequar as normas de segurança e saúde para que ninguém venha, por exemplo, a ser violentado, para que sofra assédio, para que venha talvez até a óbito, dependendo da situação, ou tenha, de repente, um membro amputado. Então, os membros da CIPA, eles têm, inclusive, estabilidade. Eles não podem ser demitidos, salvo por justa causa. Por quê? Naturalmente, as empresas, e infelizmente a gente tem essa cultura, elas costumam perseguir, muitas das vezes, os cipeiros, exatamente porque eles são aqueles que pisam no calcanhar, né? Pisam no pé da empresa, então eles têm essa proteção para que não venham a sofrer uma dispensa, salvo uma dispensa por justa causa. Naturalmente vai ter que ser apurado, se ele cometeu uma falta grave, mas uma dispensa comum não, porque se fosse assim, eles viveriam com medo de realizar aquilo que eles têm que realizar, que é cuidar da saúde e segurança. É por isso que eles têm essa proteção. É isso, eu passo agora a palavra para a professora Isabela, para dar sequência. Obrigado. Muito bom, André. Já tocou com algumas questões, mas vou deixar
né, sobre a diferença, já, né, aí para você pensar, me falar, que os alunos perguntam e eu não sei responder muitas vezes do ponto de vista do direito, né, a diferença aí do constrangimento sem ser, né, moral, vamos dizer. Essas situações que nem já teve Ambev, eu lembro, né, um tempo atrás, dos trabalhadores ter que dançar na boquinha da garrafa, se não batessem metas. Esses tipos de constrangimentos se entram como assédio moral coletivo, né? Eu acho que sim, porque eu acho que... Acho que vou perguntar de uma vez, pode? Gente. E também a diferença de abuso de poder, né? Porque eu vou falar um pouco dessa questão, que o assédio entra, né, nas relações intersubjetivas no campo do trabalho, como um abuso do poder, né? Então, se tem diferença, né? Quais os tipos de ações que os trabalhadores podem entrar contra a empresa nesse sentido, ou se é tudo a mesma coisa, vai acabar sendo categorizando como assédio. Posso responder? Pode. Vamos lá, então. Primeiro, esses constrangimentos, né? Brincadeiras, fazer o empregado dançar, né? Pagar uma prenda, isso sim pode ser configurado como assédio, tá? Agora, é importante que se diga que o assédio, ele exige, conceitualmente, que as condutas sejam reiteradas. Então, assim, se isoladamente o empregador agir dessa maneira, não significa que ele está imune a responsabilizações, mas não é assédio ainda. O assédio ele é um pouco mais grave porque ele já torna essa ofensa algo sistematizado, né? Algo corriqueiro, constante. Então, é como se a gente subisse um nível, né, em relação à agressão, à violência em si. Mas nada impede que esse abuso eventual seja também responsabilizado e o empregado ele pode buscar a justiça do trabalho e o âmbito criminal, se ele se sentir ofendido na sua esfera mais íntima, para poder denunciar e enfim, buscar indenizações, etc. e tal. A outra questão, Isabela, foi dos tipos, né, de ação, de que maneira, não é isso que o empregado pode provocar, né? Ele pode entrar com uma ação trabalhista, que a Justiça do Trabalho é competente para julgar esses assuntos, porque eles dizem respeito a relações de trabalho, então é um dano moral buscado na Justiça do Trabalho, não é na Justiça Comum. Por quê? Porque a Justiça especializada para poder lidar e entender melhor as circunstâncias, né? Então, ele pode entrar com uma ação para buscar a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, para buscar a indenização por danos morais, e, naturalmente, ele pode mover no âmbito criminal algum tipo de responsabilização por injúria, difamação, calúnia e buscar penalizar o empregador. Tem alguma outra pergunta? Eu falei do abuso de poder, se também é outra coisa, se está tudo junto misturado. Se alguém acha que está, né, havendo um abuso de poder. Então, o abuso de poder, né, por si, não significa que ele vai gerar assédio, tá? É necessário que o empregado ele seja violado na sua dignidade, na sua honra, na sua privacidade, na sua liberdade. Então, pode acontecer de um empregador um pouco mais autoritário e arbitrário cometer uma conduta abusiva, ou seja, que extrapola o direito que ele tem de gerir, de guiar a própria empresa, mas não necessariamente isso vai configurar assédio, a não ser que essas condutas sejam reiteradas e impactem diretamente na dignidade, na honra, no bom andamento, né, do ambiente de trabalho. Aí a conversa começa a mudar. Mas, assim, o assédio em si, ele está muito mais ligado à ideia da violação reiterada do empregado, né, em relação à questão moral, à questão psicológica, à questão física, do que necessariamente em relação ao que o empregador faz isoladamente. A gente tem que olhar, então,
o que ele faz e o que isso gera. Coloquei isso que minha fala vai ser um pouco mais nesse sentido, até porque eu vejo muitas pessoas confundirem, né, um chefe sem educação com um assediador, né, e aí muda um pouco a configuração. Tem aquele chefe sem noção mesmo, sem educação, estúpido, grosso, né, eu não sei aí se tem como fazer alguma coisa contra ele, aí você fala pra gente, né? E tem o chefe assediador, que acho que aí é onde que entra, né, acho que eu vou até colocar aqui a minha apresentação para vocês. O mais importante assim, da minha fala, né, que eu queria dar a minha contribuição, era trazer um pouquinho da perspectiva da psicodinâmica do trabalho. Não que eu trabalhe só com essa perspectiva, né, enquanto linha teórica dentro da psicologia, porque tem várias outras linhas aí que eu admiro e que eu tento trabalhar também, mas no caso aqui da gente estar falando, né, uma forma de violência no trabalho, acho que a psicodinâmica vai ser aquela teoria que vai entrar, que vai dar mais subsídio para entender, especialmente para os alunos, tem muita gente aqui da administração, entender a gravidade, né, dessa história. Aqui, né, eu trouxe para a galera entender no âmbito dos recursos humanos, onde que entra isso, nos subsistemas, né, que é no subsistema de manter as pessoas, onde entra tudo isso aqui, higiene, saúde e segurança no trabalho. E aí, higiene e saúde não entra só as questões físicas, né, nem a segurança não entra só as questões de segurança física, mas a gente lembrar que antes já tinha que se preocupar com as questões da saúde mental e da segurança psicológica, e agora, então, com essas mudanças, né, vem essa obrigatoriedade realmente de se trabalhar essas questões. E de um caráter preventivo, porque, assim, André, não sei se você concorda comigo, a galera que está aí, a CIPAT, a CIPA tem as suas limitações, né? Trabalhar somente uma palestra, igual a gente está aqui, né? A gente está fazendo dentro dos nossos limites, possibilidades, aquilo que a gente pode fazer para conscientizar mais as pessoas. Mas no âmbito organizacional, tem muito mais, né, coisas que se pode fazer, né? Isso está, igual você colocou, cartilha, a questão da criação dos comitês para denúncias de assédio moral, entre outras coisas que eu vou estar falando ali no finalzinho. Mas eu queria trazer essas perspectivas aqui, especialmente a psicodinâmica do trabalho, né, que mostra para a gente o quanto que a gente está sendo violentado diariamente no trabalho e que a gente não tem noção disso, o quanto que a gente banaliza realmente as situações de sofrimento, as situações de abuso, né, e como que muitos futuros gestores, ainda mais eu dando aula na administração, quanto que é importante falar isso, porque eles são muitas vezes assediados, não têm noção disso e depois repetem como se isso fosse normal, né? Banalizam essa questão. Então, assim, as minhas contribuições vêm desse livrinho da Maria Esther de Freitas, o Roberto Leoni, que são autores maravilhosos, e Margarida Barreto, Assédio Moral no Trabalho, muito legal esse livro, para quem quer entender um pouco de assédio moral. A minha prova na UF para professora foi esse tema, então eu amo, né? Eu adoro falar. Quando eu entrei no concurso, né, sortearam esse tema para mim, então já tinha esses livrinhos lá em 2011, 2000. Essa francesa foi a primeira, Marie-France Irigoyen, a escrever um primeiro livro publicado, né, no mundo e que chega no Brasil, assim, falando desse tema, assédio moral, violência perversa no cotidiano. Então, o assédio moral no campo da psicologia entra no campo da perversão, olha que coisa seríssima, né? E também o livro que aí eu tenho xerox, né, que eu não consegui comprar, que esgotou, Violência no Trabalho, Perspectivas da Psicodinâmica, da Ergonomia e da Sociologia Clínica, da Ana Magnólia Mendes, grande autora, nossa grande, vamos dizer, guru da psicodinâmica do trabalho, professora da UNB. E aí eu trouxe algumas frases, algumas contribuições desses livros, né? E a gente, para a gente entender que a normalidade no trabalho, né, ela é um equilíbrio muito dinâmico, né, muito estável, né?
mediante aí, entre o sofrimento que todos nós temos, que não tem como fugir do sofrimento no trabalho, e nossas estratégias defensivas aí, sejam individuais ou coletivas, né? E sempre vai existir algum tipo de sofrimento, porque o tempo todo a gente está tentando se adaptar a coisas que não está no campo do prescrito. Igual eu falo com meus alunos, a gente tem descrição e análise de cargo, né? Mas entre aquilo que está prescrito e aquilo que é o real da atividade, aquilo que a gente faz, há uma diferença, né? E muitas vezes isso não é negociado, isso é exigido de uma forma extremamente rígida, entre outras normas, né, e procedimentos que existem dentro do contexto organizacional, e muitas vezes essas dificuldades de adaptação, entre outras questões externas, que vão além das organizações, da forma como elas são organizadas, né, geram as patologias de solidão tão comuns hoje no mundo do trabalho, né? Isso vem devido à precarização do trabalho, vamos dizer, a uberização. A gente vai achar que é normal, achar que isso não gera um sofrimento para os trabalhadores que estão ali. Quem quer ser Uber para o resto da vida? Quem quer fazer carreira? Quem não está sofrendo no trabalho sendo Uber? Um exemplo de precarização, né, que a gente está vendo vários outros tipos de trabalho estão sendo precarizados da mesma forma que a gente está vendo no Uber. Aceleração com as novas tecnologias, né? A hipersolicitação, por exemplo, trabalho no call center, a hiperconectividade, quem trabalha com redes sociais, hoje tudo a gente precisa aí de estar conectado, né? O individualismo versus coletivismo, né? A perda da força dos sindicatos, né? A perda da confiança e da necessidade de estar junto, de fazer coletivo, e a gente fica só ali na competição, na questão mais individual, com a dificuldade de cooperar. Isso é uma forma, né? A gente vai vendo as dificuldades e as patologias da solidão aí que vão surgindo. A sobrecarga, o esgotamento, que é o burnout, igual a gente fez um evento maravilhoso com o Bruno, né? Que falou um pouco disso. O assédio, né? Entra aí também como patologia da solidão, porque se a gente for pensar, quem é assediado, ele tem que lutar sozinho para conseguir provar que ele está sendo assediado, e é uma luta bem desigual de poder, no sentido, depois mais para frente eu vou avançar nisso, e o André poderia falar também, né, as questões de como provar, né? Porque eu acho que, né, André, não é só lá a rescisão indireta, né, de você sair com seus direitos garantidos, mas é você também entrar com uma ação contra a empresa em função disso acontecer, né? Porque dependendo das consequências, não é só receber os direitos que você tem, né? Mas se você começou a ter uma depressão, começou a ter outros problemas, um burnout, as consequências disso, né, para tratamento, entre os constrangimentos gerados, né? Então, acho que é pouco, né? Você conseguir só uma rescisão aí indireta, né? Então, isso vem dessa dificuldade para você entrar com uma ação, a questão do flagrante, de você conseguir, né, provar ali o assédio. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, que eu acho que são as dicas, né, principais desse evento, para as pessoas se empoderarem, se emanciparem e conseguir provar, né, que isso aconteceu, que está acontecendo com vocês. O medo do desemprego, né, as desigualdades sociais que cada vez aumentam, a instabilidade econômica e remuneração, né? Há 3 anos atrás a gente achava que o nosso salário era bacana, aí agora, né, a gente vai olhar e fala, caramba, né, não está valendo nada mediante a inflação, e o discurso da excelência, né, de vestir a camisa, e que cada vez mais as pessoas não têm que vestir a camisa, creio eu. Né, tem que vestir a camisa, mas no tamanho certo, não deixar ela muito apertadinha, não se deixar enforcar para não ficar doente, né, para não pirar, né, e para de juros que é lindo que o individualismo é derrota, né, ele fala, né, e não é o ideal. Então esse discurso de ser independente, que eu não preciso de ninguém, que eu bato minhas metas sozinho, é ridículo, né, nesse mundo corporativo. Cada vez mais deveria estar trabalhando a colaboração, a cooperação, a interdependência, que todo mundo depende de todo mundo, que o mérito é coletivo, para evitar essas situações de adoecimento aí mental no cotidiano do trabalho, né? E sempre vai haver esse desconforto, mas existem formas também de se organizar o trabalho para diminuir o desconforto, gerar mais conforto,
mais realização e reconhecimento para evitar o adoecimento. Isso depende aí da forma como o trabalho é organizado. E aí entra as críticas em relação à gestão, que é o campo onde que eu realmente dou aula, e que a gente vai vendo como que a gestão, às vezes, é infeliz na sua forma de organizar o trabalho, gerando, né, muito adoecimento, até nesse sentido. Por que não incentivar mais o coletivismo do que o individualismo, mais a colaboração do que a competição, né, nessa falta de sustentabilidade que a gente está tendo aí hoje no mundo, nas questões de trabalho digno, na questão da gestão. Isso poderia prevenir, né, várias situações como essas constrangedoras de assédio. Então, o olhar da psicodinâmica vem trabalhando essas questões da patologias que estão sendo criadas por meio de formas de organizar o trabalho extremamente infeliz, que são vários, igual eu falei, o burnout, né, a LER, o próprio assédio moral e suas consequências, né, tudo isso relacionado à questão do sofrimento que existe no trabalho. A gente não pode negar, existe o prazer também, né, que a gente vai tentar conseguir em ambientes que tem uma gestão mais, vamos dizer, ética, humanizada em relação às pessoas, né, que busca o reconhecimento, que busca a cooperação, que busca mobilizar as pessoas subjetivamente. O tempo todo a gente está se mobilizando subjetivamente para criar, né, para dar soluções, para dar o melhor, né? E a gente vai usando aí a nossa inteligência prática, uma inteligência ardilosa, que vem da nossa experiência no campo do trabalho. E quando isso não é valorizado, quando isso não é reconhecido, a tendência e essa imposição de competição, entre as outras questões que eu coloquei, que já são externas à organização, e a organização organiza o trabalho de uma forma que piora esse sentimento de pertencimento, essa questão da solidão, isso de não ter apoio, esse excesso de competitividade, né, vai gerando todo esse sofrimento e formas, né, tentativas, estratégias coletivas de defesa e que acabam sendo mobilizadas, né, ante esse medo, ameaça, né, da própria integridade física e psíquica, e onde muitos, né, têm que servir voluntariamente, né, a todo esse sistema, não podemos fugir. Então, a violência e o sofrimento está nesse sentido, de algo que já vem externo do social e algo que vem internamente nas políticas de gestão mais comuns dentro das organizações, né? O adoecimento vem realmente quando há esse fracasso, o esgotamento das estratégias defensivas, né, seja coletivas, individuais, para tentar fugir desse sofrimento, né? Ao olhar da sociologia clínica é muito parecido também, e vai trazendo essa questão aí da estrutura de poder e as relações perversas, né, muitas vezes, que passam a existir no campo do poder dentro das organizações, né, falam públicas e privadas, né, nesse sentido do quem está vestindo a camisa ou não. Dentro, por exemplo, do contexto universitário, o quanto que isso é comum, né, aí diretores, às vezes chefes de departamento, às vezes coordenadores de curso, né, e está mais nas pós-graduações, as questões relacionadas ao produtivismo acadêmico, né, isso sendo cobrado de professores, publicações, né, entre mil e uma coisas. Da mesma forma, aí, os professores repassando essas cobranças para os alunos e os alunos também adoecendo, né, a gente vai vendo um assédio moral, né, e sexual também dentro da várias organizações. Então, quando eu estou falando aqui, não é só do campo do privado, é campo empresa, é qualquer instituição, né, e outras formas de organização. A ergonomia também vai trabalhando tem como trabalhar essas questões, não pode fugir dessas responsabilidades também, né, que é uma brincadeirinha de como a pessoa entra e como ela sai, né, se realmente quem está trabalhando o ponto de vista da ergonomia não está trabalhando o ponto de vista da ergonomia da atividade, né, clínica da atividade, com esse olhar mais subjetivo sobre as questões de segurança e saúde, né, no trabalho. E as patologias que vêm, né, que entram de todos esses tipos de violência na forma de organizar o trabalho e do contexto social externo, né, são essas que a gente tem visto mais comuns: o burnout, a DORT, as agressões
sofridas pelo trabalhador no seu local de trabalho, agressões mesmo, às vezes, né, uma briga e violência física, né, e as patologias decorrentes do assédio. E aí a gente vai entrando nas consequências do assédio, né, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e até suicídios, entre outros transtornos psicopatológicos. Para vocês verem o quanto que é grave, e quem paga as contas desse adoecimento somos nós mesmos, nosso contra-cheque, a partir do momento, né, que a gente tem a previdência social ali, que é automaticamente debitada ali no nosso salário, né, a gente tem que prevenir isso, né, tudo relacionado ao que gera custo para a previdência social, porque quem está pagando por isso somos nós. Então, é uma questão de prevenção, não é mais uma questão de apagar incêndio, a questão do assédio, da mesma forma que o burnout, entre outras violências e, né, abusos que a gente vê aí, né, nas questões de trabalho. Acho que o André já trouxe a definição, mas é importante saber que tanto o assédio moral e o sexual, o assédio sexual é um assédio moral também, né? E está relacionado a abusos de poder. Na maioria das vezes, né? Mesmo que nem o André colocou, tem o coletivo, que é de colega para colega, mas que a gente vê nas pesquisas, o que mais é comum é acontecer de quem está num cargo de poder, professor para aluno, ou de chefe para subordinado. Isso é bem mais comum, né? Que pode acontecer. E é caracterizado pelo que o André disse também aí, as questões, os danos que pode trazer, né, a integridade física e mental das pessoas, e o clima, né, o contexto de trabalho, que cria aí contextos bem tóxicos. E aqui o André também já falou, e é bem descarado, assim, é uma proposta cujo preço é o sexo mesmo, né? Indiretamente ou diretamente, falar, você quer essa promoção, mas aí depende disso, né? Não precisa ser só o sexo, mas pode chegar até nessa, descaradamente, uma proposta sexual, né? Não é só uma sedução, né? É algo bem mais direto, né, André? Porque acho que as pessoas podem achar que uma paquera, uma sedução é um assédio. Não, né? Acho que você podia até falar, caracterizar até exemplos de como isso acontece no campo do direito depois aí para nós, né? E o assediador normalmente tem traços fortemente perversos, né? Porque muitas vezes ele tem necessidade de rebaixar o outro, né? Para sentir prazer, seja no sentido sexual, seja aqui no sentido moral, né? Tem umas pesquisas que mostram que o perfil do assediador, do assédio de quem, né? Do assediador moral, né? São chefes, pessoas que estão no poder, com uma necessidade de poder muito grande, muitas vezes inseguras, com uma necessidade de reconhecimento, questões subjetivas de uma história assim, de vida, de uma história familiar, de uma história subjetiva, com um nível de carência, e tem uma necessidade de estar em cargo de poder no sentido de controle. Não é, o prazer se dá ali no cargo de poder por ter controle, né, das pessoas. E aí aquele que vai chegando a ter um perfil mais perverso, né, ele acaba, quando se sente inseguro, por exemplo, de um funcionário extremamente competente, né, ele começa a perseguir essa pessoa com medo de perder o seu lugar, ou o seu status, ou ser reconhecido em função, né, dessa pessoa parecer para ele que pode vir a tirar ele daquele cargo de poder. E aí ele acaba perseguindo de várias formas, né? Tentando rebaixar essa pessoa, tentando afetar a autoestima dela, né? Para demonstrar poder. Ele engana as pessoas ao seu redor, porque muitas vezes ele tenta se passar de vítima, na maioria das vezes, né? E a perversidade aí, como o André já tinha colocado, é uma questão frequente, uma repetição notável ao longo do tempo, direcionado, assim, na maioria das vezes, àquela mesma pessoa, que é esse assediador com um perfil mais perverso, tem dificuldade de lidar, por medo, né, dessa pessoa pegar o lugar dele, ou sei lá, o quê.
E o que ele faz, né, para enganar e as pessoas não perceberem que ele está fazendo isso com uma pessoa? Por exemplo, não manda e-mails, não manda informações essenciais do trabalho daquela pessoa, não convoca ela para reuniões, né? Então, flagrante é tão difícil, né? Porque às vezes a pessoa descobre assim, uai, eu não fui chamada para reunião, eu não tive acesso a essa informação. Aí ela começa a cavucar, fala, fulano, colega, você recebeu a convocação para reunião? Ah, manda para mim, por favor. Aí são as formas de começar a provar que houve ali o assédio, né? As comunicações, né? Meio que fazer de bobo, porque às vezes também, né? Se falar com um colega que está sentindo isso, o colega falar, você está pirando, não sei o quê. Então, às vezes, você fala, você pode mandar para mim novamente? Eu acho que foi minha caixa de spam, né? Alguma coisa assim. E aí você começa a ter 10 convocações para reunião, você consegue juntar e o seu e-mail não está ali. Ué, é uma coisa estranha. Creio que para a justiça é interessante, né, André? Perceber que não está chegando a comunicação, né? Ou informativos com informações que são fundamentais para a pessoa poder executar o trabalho dela e que ela não está recebendo e que os outros colegas, manda para mim, né? É ir juntando isso e, é claro, né, informando ao seu superior que, olha, não estou recebendo, vou enviar para mim, mostrar, mandar um e-mail, né, falando que não está recebendo, mas de qualquer forma guardando essas, né, possíveis provas no caso de um dia realmente você ter que entrar na justiça em função dessas situações, né? Então, assim, o assédio moral e sexual relacionado, né, às questões de abuso de poder, né, na maioria das vezes, tem alguns tipos de organizações cujos seus valores, a sua cultura favorece, por pior que seja, né, o assédio, né? Outras não. Então acho que a questão de ter, assim, por parte do RH, né, tentar entender um pouco mais essa cultura, os valores ali que existem, que podem estar favorecendo e piorando essas situações de assédio, ainda mais uma cultura com a nossa nacional, a cultura brasileira, que tem essas características de flexibilidade, sugestionabilidade, omissão, conformidade, passividade, sedução, olha só, sensualidade, erotismo, machismo e apreciação pelo poder. Se a cultura brasileira ela já é reconhecida por essas características, imagina do Brasil como um todo, né? Nos estudos organizacionais do Rothschild, que fala a comparação entre países e características de cada país. Imagina como isso aparece dentro das organizações. Então, como que a cultura brasileira já favorece ao assédio. E dependendo como as organizações gerem o trabalho, tende a favorecer mais ainda, né, o assédio e banalizar como se fosse algo, né, normal, né? E, bem, características da vítima também, daqueles que normalmente são assediados. Bem, uma pessoa que é questionadora e que se recusa a obedecer à autoridade, né? Também, para esse líder mais inseguro, ele tende a focar nela. Falar, quem que é essa pessoa que está me questionando? Quem que é essa pessoa que, né, não concorda com as coisas que eu estou falando, né? E aí passa a ser desqualificada, né? Igual eu coloquei anteriormente. E, às vezes, dependendo se a vítima também está num momento de vida mais inseguro, ela passa a achar que ela está errada, ela passa a achar que ela merece o que ocorreu, ou que ela estava pedindo para isso, porque ela questionou uma coisa que não poderia ser questionada, sabe? Esse tipo de coisa assim. E aí ela passa a achar que ela é uma pessoa difícil de conviver, e aí o chefe vai colocando ela nesse lugar de ser uma pessoa difícil, né? E os colegas começam também a achar. Então, é de uma sutileza, Tá vendo por que cai no campo da perversão? Porque muitas vezes o assediador joga as coisas de uma forma a favor dele, que ele está no poder, né? E que a vítima vai ter muita dificuldade de sair desse jogo. E de conseguir, por exemplo, colegas falam, você viu, fulano fez isso comigo, não sei o que, num caso de ir para a justiça e poder dar seu depoimento, né? Falar, né? É difícil. Que colega que vai falar, realmente eu acho que minha colega foi assediada moralmente ou sexualmente, com medo de perder o emprego,
né? Então, mais um ambiente extremamente competitivo, pouco colaborativo, individualista, né? E muitos não pensam que, tipo assim, eu não vou lá, não vou... Como é que fala quando vai na justiça, André, se palavra? Eu não vou lá falar, eu não vou depor porque eu vou colocar meu emprego em risco, né? Então, por isso que a patologia da solidão, que a pessoa está sendo assediada, com quem que ela vai contar, né? Com que ajuda que ela vai contar, né? E como a agressão impede a vítima de reagir? Desqualifica, desacredita, isola, constrange, recusa a comunicação interna, que são essas informações, e-mails de reuniões, né? E faz de tudo para errar, para, né, realmente, que a gente vai vendo aí como que os abusos, né? E aí os desafios, né, e perspectivas de intervenção, que eu acho que é o mais importante, né? São as campanhas educativas, falando dessas situações, né? Realmente criar espaço que preserve o sigilo e integridade dos funcionários para que eles possam denunciar, criar comitês confiáveis, não é criar aquele comitê que ninguém confia, que não vai fazer nada, ou que o próprio assediador está no comitê, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, as empresas saberem selecionar e criar comitês confiáveis para que possam haver denúncias pelas ouvidorias. Quantas pessoas não confiam nas ouvidorias, né? Agora, com essas novas formas de compliance, de governança, estão se criando outros instrumentos, né? Para serem mais confiáveis. Queria até escutar a galera que está assistindo, né? Se já viu outras formas aí de prevenção contra o assédio, né? Investimentos em grupos operativos para vítimas do assédio em clínicas fora do local do trabalho, visando preservar a imagem das vítimas, então ter lugares para encaminhar quem foi assediado, indicar os agressores para tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? E criar punições para os agressores. Em determinados casos, é demissão sem justa causa, creio eu também, né, André? Incorporar o tema ao código de ética na integração dos novos funcionários, ter uma legislação mais atuante e forte, né, como nos Estados Unidos, e agora que está chegando isso no Brasil, que isso já existia, acho que, se não me engano, me corrija se eu estiver equivocado, em outros países, né, André? Atuação mais efetiva dos sindicatos, né, em relação também aí às questões do assédio. Bem, eu acho que é isso, né, que eu queria trazer a nível de contribuição, e a gente vai passar agora para o bate-bola, para a conversa em relação às questões que eu trouxe, que o André trouxe também. Gratidão aí pela paciência, acho que extrapolei um pouquinho do meu tempo, porque esse tema realmente eu empolgo, porque eu acho tão absurdo, né, situações ainda acontecer de uma forma tão descarada, ser tão banalizado, o assédio moral e sexual, que eu realmente fico com muita raiva, né, disso. E me desculpe aí pela empolgação. Então, surgiu uma pergunta e algumas observações aqui pelo nosso chat, né? Uma pergunta que foi aqui sobre a proteção de não ser demitido, que ampara os membros da CIPA, se ela se estende ao trabalhador que denuncia o assédio, né? Também foi colocado aqui se essa denúncia é anônima, como fica essa questão? Não, ela não tem proteção, tá? Agora, se ela vier a ser demitida e comprovar que foi uma demissão discriminatória, ela pode anular essa demissão na Justiça do Trabalho ou pode obter uma indenização por danos morais por esse fato, não só pelo assédio, mas pelo fato de você ter sido penalizado por um motivo torpe, né? Como uma vingança, uma retaliação. Isso não pode acontecer. Mas proteção jurídica você não tem, enquanto você não conseguir provar que efetivamente você sofreu. Essa que é a dificuldade que a gente tem para poder configurar a questão do assédio na Justiça do Trabalho. Eu não sei se tem alguma questão no YouTube aí, né? Mas enquanto vocês veem aí, se tem alguma pergunta, a Isabela estava comentando sobre a questão, né, das empresas privadas e a questão das empresas públicas e tudo mais. Eu estava me lembrando, né, essa semana eu vi uma reportagem de uma deputada de Minas que foi assediada sexualmente. Ela foi abraçada, não sei se vocês viram esse vídeo, ela foi abraçada por um outro deputado enquanto caminhava pelo corredor, e foi uma discussão bastante polêmica, né, porque ela
dava para perceber que ela ficou muito incomodada com aquele abraço que veio de forma repentina, e ele segurou ela, não foi só um abraço, foi um agarrão, né? Num tom de deboche mesmo, porque ele riu enquanto fazia aquilo. A questão do assédio sexual, né? Porque foi explícito, foi gravado, né? E isso também me levou a uma outra reportagem do caso de uma deputada de São Paulo, que também denunciou o assédio. Isso foi gravado também. Um deputado abraçou ela pelas costas, né? Tocando ali no seio e nos ombros e na cintura. E ela fez a denúncia, mas na época ela fazia doutorado e houve até umas discussões ali que ela poderia ser ameaçada de ter que devolver a bolsa, porque ela tinha uma bolsa, né, de doutorado e tudo mais. Foi essa discussão na época, mas ela foi em frente e a Lespe parece que fez a denúncia, né, continua ali com o processo. Também, não sei se o deputado foi cassado, mas também tem o vídeo, né, expondo aí. Eu ouvi as reportagens através de uma deputada de Minas, né, que citou que elas passam por muito assédio moral, assédio sexual, né, a questão do feminino, né, das mulheres estarem tomando esse lugar da política, né, e o que incomoda bastante, né, esse processo, e como a Isabela bem falou, né, esse processo estrutural, essa coisa da cultura, né, do masculino está querendo prevalecer e está sendo aí nesses lugares, né, a gente vê uma certa ameaça, se sentindo ameaçados, né. Eu queria que vocês comentassem, assim, qualquer um dos dois pode falar, ou se os dois quiserem falar, mas comentassem sobre isso. Bem, de certa forma, eu acho que você já falou, né, Vivi, porque a gente vê vários casos aí na mídia, né? Não é a primeira vez nessa questão aí de parlamentares, deputadas, né? No ano passado, né? Teve, enfim, vários, né? A banalização, assim, acho que ainda é muito grande, né? Estou vendo aqui a Daiane, né? Também colocando aqui, alguém colocou, promete um cargo se fazer ceder de alguma forma, sexualmente falando, né? E a Daiane, né, traz, né, situações que ela passou também, mas eu acho que tem muito a avançar, né, tanto no sentido de legislação ainda, que eu acho que ainda o senhor André puder falar em outros países como é que já isso funciona, né, e nem sei se é legislação, porque o fato quanto mais leis a gente vê que um país tem, André, vê se você concorda comigo, a gente vê que às vezes é pelo fato de ele ser tão subdesenvolvido que ele precisa de tantas leis. Tem países que têm menos leis porque não precisa de tantas leis, né? Porque o povo já é um pouco mais maduro, não sei, mais sensível, mais desenvolvido, né? Essas coisas não acontecem, né? Assim, né? De forma tão descarada como aqui no Brasil. Então, e acho que falta bom senso, que é uma coisa simples no nível de gestão, né? Eu acho que os RHs, principalmente das empresas e as áreas de saúde e segurança no trabalho, não estou falando que é culpa dos RHs, né? Porque tem todo aí um contexto que dificulta o trabalho, né? Mas que poderiam, porque muitas vezes estão apagando incêndios, são poucas pessoas ali, né, nesses setores, né? E tal. Mas que nas questões polêmicas mais complicadas, como a do assédio moral e sexual, não atuam, né? Não atuam. E aí a gente não sabe se é incompetência do RH, se é medo do RH também de entrar nessas questões de saúde e segurança, né? Ou se é a cultura organizacional que não favorece, porque isso é banalizado. Então, acho que cada contexto aí precisa ser analisado, né, de uma forma que a gente não vê falar, né? Você olha lá no LinkedIn e fala-se tudo de RH, né? Mas assim, vai falar do assédio sexual e assédio moral, pegando aonde o pessoal gosta de pegar mais referências, apesar de eu não gostar muito de usar o LinkedIn como referência, né? Das coisas que realmente são mais polêmicas e que precisam ser faladas, discutidas, não se fala. Então, a gente vê a falta de conscientização das pessoas. Pergunta até a todos que estão aqui se tinham noção que o assédio era isso, já sabia que o assédio era isso, ou o que a galera achava que era o assédio sexual e moral. Boa noite a todos. Eu já tinha mais ou menos uma noção, né? Eu só não sabia que tinham que ser atos corriqueiros como
o André falou. E eu queria também deixar uma opinião minha, que eu acho que a gente está tratando do ambiente de trabalho, mas eu acho que no Brasil essa situação é tão corriqueira porque o assédio, principalmente sexual, ele é totalmente banalizado na nossa sociedade. Eu lembro que na escola, um professor, então assim, né, ele estava do lado profissional, ele assediava várias alunas. E ninguém expunha por medo, até que uma aluna expôs e as outras começaram a expor. Então, é comum a gente ver isso em toda a nossa... principalmente quem é mulher, né? Do assédio sexual, a gente vê na nossa vida toda e quando chega no mercado de trabalho, a gente continua se deparando com isso. E é um assunto que, na minha visão, é novo. Eu não sabia nem da questão da CIPA, né? Principalmente porque eu trabalho numa empresa bem pequena, então eu não sabia, eu achei bem legal, porque que eu me lembro, eu trabalhei já em uma empresa grande, eu não me lembro de nenhuma CIPAT tratando do assédio, tanto moral quanto sexual. E assim, eu acho bem legal e interessante esse tema, porque a gente vê que é muito comum, por mais que não tenha sido falado. E eu acho que também parte por conta da nossa cultura de banalizar o assédio. Igual eu falei antes, né? A cultura do machismo é terrível, né? Sim, não é só machismo, tem todas as características que eu coloquei ali da cultura brasileira que favorecem, né? Essa banalização. Aí a questão é conscientização. Né? Acontece mais em relação a nós mulheres, acontece, né? Mas também acontece em relação aos homens, né? A questão é a galera começar a colocar a boca no trombone, né? Questionar. Como na universidade, eu concordo, igual a Lavínia, acho que a Lavínia está colocando a questão de bolsas, que a Viviane colocou, que é gravíssimo. Já vi situações, né, de professores serem denunciados de ouvidoria na questão do assédio, mas a coisa decide assim, a pessoa está aposentando, deixa para lá, né? Não vão, né? Quem estava ali nos comitês que foram criados para banalização total, né? Tipo assim, aí assim, eu perguntava o que foi feito com o professor fulano, com o professor Beltrano, né? O cara estava aposentando, não fizeram nada. É absurdo, né? Assim, é absurdo. Então a gente vê, né, no campo da universidade, no público, no privado, né? E a gente tem que colocar a boca no trombone. Eu acho que assim, no campo da universidade, os alunos criarem seus próprios comitês para se fortalecerem, denunciar, né? Porque quando tem a força do coletivo, a galera fica mais forte, né, para correr atrás disso. Sozinho fica muito mais difícil, né? E as pessoas têm que entender, tipo assim, tá acontecendo com ela ou com ele, eu não tô nem aí. Mas pode acontecer com você também. Então, assim, eu tenho que estar aí sim, porque isso pode acontecer comigo. E assim vai se criando, né, fortalecendo grupos para realmente questionar. Foi o que você falou, né, da solidão. Porque quando mais pessoas realmente se unem e falam, e aí você vê que toma uma proporção maior e ganha força. Esse caso de assédio que eu relatei não foi nem na faculdade, foi no ensino médio. Então, assim, mais novas, com mais medo ainda, né, de todos os problemas que podem vir, as ameaças também contribuem. Então, assim, é bem complicado. E entre mulheres, principalmente, ter essa colaboração, né? Que as mulheres ficam aí competindo igual umas malucas, uma com a outra rivalizando e só se ferram, ao invés de se unirem. Então, assim, realmente, isso tende a acontecer mais com as mulheres? Tendem, né? Então, as mulheres precisam se unir mais e correr atrás, né? De juntas, né? Fazer, né, acontecer, questionar, colocar a boca no trombone, todo mundo junto, que aí não fica uma só gritando, fica gritando todo mundo junto. André, você quer falar alguma coisa em relação ao que a Luísa, né, o que está aparecendo aí no chat? Já te passo a palavra, tá, Fernando? Oi, posso falar. Teve uma pessoa que perguntou como pode provar. Então, a prova é muito difícil de ser feita.
porque muitas das vezes aquilo é silencioso, né? Todo dia ali um pouquinho, e o empregado, às vezes, ele está sozinho, né, no ambiente. O assediador, ele espera um momento, digamos assim, mais oportuno, né, para poder assediar, para não produzir prova contra ele. Mas, assim, como qualquer fato jurídico que se pretenda levar para a justiça, você faz a prova com prints de WhatsApp, trocas de e-mail. O interessante é que você tenha, assim, na medida do possível, prova testemunhal, alguém que estava ali do seu lado e alguém que percebeu. E acontece muito também, e talvez esse seja o ponto mais importante para conseguir obter prova, que é tentar gravar, né? Guardar ali um celular, alguma coisa para gravar um áudio ou um vídeo do assediador, né? É uma prova que, quando é colocada na justiça, ela tem validade, porque você está sofrendo um crime. Então, você consegue utilizar essa prova, mesmo que você esteja gravando aquela outra pessoa sem autorização dela, mas exatamente para que você se proteja de um crime que está sendo cometido naquele momento. Então, teria que caminhar mais ou menos por aí. E outra pessoa perguntou também se é possível judicialmente equiparar essa questão do assédio na relação servidor de pós e pós-graduando bolsista com a dimensão trabalhista. Nesse ponto, a gente não tem necessariamente uma relação de trabalho, né? É uma situação diferente, porque ela envolve ali, dentro da universidade, uma hierarquia, digamos assim, que não é uma hierarquia em razão do trabalho, mas do posto que cada um ocupa dentro daquele sistema. Mas pode acontecer, sim, da pessoa sofrer violações, ofensas, que reiteradamente podem configurar assédio, até porque essa pessoa ela está numa posição superior, então ela pode, de alguma maneira, tentar se valer de algum ato constrangedor, degradante, para obter algum benefício, aí falando, por exemplo, do assédio sexual, ou simplesmente por perseguição, por má fé, pura e simplesmente violentar moralmente aquela pessoa, que de repente não vai com a cara dela, ou enfim. Isso também pode ser discutido judicialmente, com certeza absoluta, e, se provado, cabe indenização, e também cabe, dentro do regimento, né, e das normativas internas da instituição de ensino, cabe a responsabilização, talvez até o afastamento e a demissão desse servidor, que é um ato extremamente grave. Agora, é muito, muito, muito difícil comprovar. Por quê? E às vezes acontece isso. As pessoas até se juntam, abrem ali uma reclamação na ouvidoria, aquilo demora a tramitar. A universidade, por vezes, ela, pelo regimento, ela é obrigada a formar ali uma comissão, né, julgadora, para poder analisar. E às vezes a comissão é formada por amigos, colegas do próprio investigado. Então, muitas das vezes, a situação termina inconclusiva ou sem uma penalidade. Então, assim, a pessoa que sofre o assédio, ela, infelizmente, costuma ser vencida pelo cansaço, né, e pela dificuldade. Porque aquilo não vai para frente, ela se expõe, né? Ela, na verdade, agrava o próprio sofrimento, né, porque ela já sofreu, mas a partir do momento que ela é obrigada a passar por todo esse novo constrangimento, que é colocar luz, né, e atenção sobre a questão, eu acho que é uma situação extremamente delicada. Ela acaba, como em agressões físicas também, deixando para lá, porque a exposição à violação é muito maior. Existem pessoas preconceituosas, inclusive vão julgar, né? Vão dizer que essa pessoa quer aparecer, ou quer se dar bem, quer obter uma indenização, alguma vantagem financeira, que isso é mimimi, ou que ela quer lacrar, quando na verdade a gente está falando de uma violação grave e o ofensor ele tem que ser punido na forma da lei. Ponto.
Quem for da UF e quiser, gente, eu tenho a cartilha do assédio moral, explicando os encaminhamentos para denúncia na ouvidoria, quem for aluno, né? Cada instituição tem a sua forma de fazer, né? Essa cartilha, essas orientações, criação de comitê, a partir das orientações do governo federal como um todo. É padrão aquilo que vem do governo federal e cada instituição tem as suas cartilhas, né, seus processos internos de como é encaminhado para a ouvidoria e como isso vai sendo tratado. Então, quem quiser, pede para a gente pelo e-mail do café, né, que a gente encaminha aí o link para vocês, tá, Lavínia? Não sei se o seu caso está relacionado UF ou não, né, mas se não for, procura a sua instituição, né, a área de gestão de pessoas, a área de saúde e segurança no trabalho, que eles vão te dar os encaminhamentos aí de como você deve fazer, tá bom? Vamos lá, Fernanda. Boa noite. Esse período eu tive o prazer de fazer uma optativa chamada Direito e Relações de Gênero, de manhã, com a professora Fernanda. Gostei bastante, tá? Que as optativas da gente estavam conflitando com as obrigatórias, embora seja outro curso, eu gostei muito. E teve uma advogada que palestrou pra gente, pra turma, né? Ela convidou e eu fiquei assim, eu sou de Macaé, eu não sabia que aqui tinha um anexo àquela delegacia para atender específico a esses casos, que envolve crime sexual em Macaé. E ela falou que tem vários que não é só atender, é pra mulher não se sentir sozinha, é para ela, entre aspas, tem psicólogos à disposição. Eu achei bem completo que ela falou, se alguém estiver sofrendo esse tipo de coisa. Para mim foi muito importante eu saber desse tipo de coisa, e a turma, assim, começaram várias pessoas, mulheres, falarem que já sofreram esse tipo de coisa. Fiquei meio que me fechei que isso para mim é um tema muito delicado, eu acho muita maldade, eu acho cruel. De verdade, eu acho muito cruel. E muitas das vezes são as crenças limitantes que a gente tem. É o que eu penso, assim, o ponto-chave é a mente. Se você é criado para ser submisso, às vezes até questão de religião, às vezes questão do núcleo familiar, você é criado, entre aspas, não sendo aberto nem a falar sobre sexo ou sobre esse tipo de coisa que envolve gênero. Tem gente, ela falou pra mim que me impactou muito, tem gente que chega lá, a mulher chega lá e fala assim, vocês podem me dar acetona, por favor? Porque meu companheiro não deixava eu pintar a unha, eu tenho que tirar esse esmalte aqui, ou eu quero pintar a unha. Olha que coisa simples, e olha o que a mulher estava permitindo só porque é um companheiro. Lógico que por amor a gente abre mão de algumas coisas, mas olha que absurdo ela aceitar esse tipo de coisa. Então eu achei pertinente eu compartilhar com vocês, assim, que tem esse atendimento, vocês vão ser atendidos. Se alguém estiver sofrendo esse tipo de coisa, eu acho que é uma informação que deveria ser levada à frente. Muito obrigada, doutor André, por compartilhar com a gente seus conhecimentos aqui, saber que a lei também está do nosso lado. Se acontecer alguma coisa, a gente denuncia, não fica quieto, não. A nossa sociedade tem muito que mudar em relação a isso, mas se a gente não denunciar, só quem está sendo beneficiado é o agressor. A gente, silêncio, não compra nada, não. E a gente pode fazer juntos, ninguém está sozinho. Muito obrigada. Eu acho que a Fernanda traz, eu nem sei se esse serviço atende isso tudo, até o assédio sexual, depois você fala pra gente, né, orientações sobre isso, Fernanda. Mas acho que seja meninos, seja meninas, né, assim, acho que pelo que a Fernanda traz, a gente fica num lugar muito passivo, né. Teve uma situação já um tempo atrás, né, chegando à universidade, passando no corredor, aí estava um grupo de professores homens, né, e aí um brincou, né, assim, lá vem a professora mais gata da UF, né, e aí eu não gostei, achei péssimo, porque eu não conhecia, de outro curso, não tenho, né, nem um pouco de intimidade, né, eu fiquei tão puta na hora, que eu falei assim, olha, eu não tô entendendo, mal te conheço, não tenho intimidade com você, e eu posso considerar isso talvez alguma coisa relacionada a assédio sexual, então não quero que isso se repita. Aí todo mundo olhou para mim com a cara assim, né? Eu sabia que isso não era um assédio sexual, não, né? Mas isso eu não gostei, né, da forma, né? Então acho que assim, são coisas que as mulheres estão ficando masculinizadas por agirem assim. Não, é porque você barrar e falar, não gostei, porque você até pelo olhar, pela brincadeira, e ter aquela coisa dos homens junto, né, para ver a reação dela, né, e tal, é uma forma de você barrar e falar, olha, comigo você não brinca não, senão eu brigo, né, eu brigo. Então, eu já tenho assumido essa postura há um tempo, tenho, né, e acho que eu tenho ficado bem feliz com os resultados, né? Porque a gente vê que não mexe com a gente. Quem fala, quem grita, quem se expõe, quem fala,
né, essa questão da exposição nas redes sociais, se você ameaça alguma coisa, de ir para a rede, e aí, assim, rapidinho a coisa para, né? Então, a gente tem que saber as formas aí também de se defender, de falar, de se posicionar, para não ficar no campo passivo e banalizando, senão a gente banaliza, né? Isso eu acho que é tanto para homens quanto para mulheres, não só no assédio sexual, mas no assédio moral, né? Falar assim, olha, isso aí eu não estou gostando não, né? Eu posso considerar, talvez, no futuro, que isso seja tipo um assédio moral, porque eu não estou recebendo e-mail, não estou recebendo comunicação, estão fingindo que não escutam o que eu falo na reunião, né? São coisas que a gente tem que começar a colocar a boca no trombone, que aí, olha, tá sabendo, né? Não vão mexer com... que é isso, né? Da cultura que a gente acaba se conformando, ficando mais passivo, não falando e favorecendo que isso seja banalizado. Bem, acho que a gente tem que... a Daiane perguntou, André, o que você acha que mudou do assédio de 50 anos para cá, né? O que mudou nos últimos 50 anos? E a gente finaliza aí com a questão da Daiane, tá bom, gente? Antes dessa pergunta, o que você comentou, Isabela, sobre a questão da paquera, né? Até que ponto, etc. Eu acho assim, a paquera, ela pressupõe uma mínima abertura do outro lado para que ela aconteça. Então, assim, o que aconteceu, por exemplo, o exemplo que você deu, foi, entre aspas, um elogio. Mas um elogio também, quando a pessoa que recebe não está a fim de receber e ele tem um cunho sexual ou físico, etc. e tal, ele também pode ser constrangedor. Então, não é porque eu estou elogiando, entre aspas, que eu estou fora, né, imune a um contexto, de repente, até de assédio. Não. Ainda mais se o elogio é sempre levado para a questão física, o corpo, a estética, etc. e tal. Diferentemente de dizer, olha, chegou aqui a professora mais inteligente, mais, né, é diferente. Você recebe aquilo diferente, né, do que pura e simplesmente uma questão relacionada à parte física, né? Então, assim, a paquera, ela pressupõe uma mínima abertura do outro lado. E a partir do momento que é lançada, vamos dizer assim, a paquera, e a própria pessoa, ela começa a se esquivar, ela começa a se, né, de alguma forma fugir, significa que não está nem um pouco agradável, nem um pouco confortável. Então, é óbvio que aquele que proferiu, né, alguma palavra, algum convite, ele tem que ficar atento, porque se ele continua nessa conduta, aquilo que, entre aspas, parece ser uma situação ingênua, não é nada ingênuo. Você está constrangendo, essa pessoa está fugindo de você, ela está te evitando, ela não quer ficar sozinha no mesmo ambiente, então a conversa já muda, né? Eu acho assim, tem uma diferença gritante para mim entre a paquera e o assédio, né? Claro que em alguns momentos a linha é um pouco mais tênue, mas assim, as paqueras reiteradas podem virar um assédio também, sobretudo quando não há minimamente, né, uma resposta à altura do lado contrário. Agora, o que André, o que você acha que mudou do assédio de 50 anos para trás? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Mas eu acho assim, na medida do possível, a legislação ela avançou. A gente tem hoje aí a questão da CIPA, claro, começou agora, né? Tem meses, mas assim, já é um ponto importante. A Justiça do Trabalho ela tem cada vez mais também analisado situações de assédio com um cuidado e um olhar diferente, né? Nós temos também, e isso é importante, e quando a gente fala de assédio, infelizmente, principalmente o assédio sexual, a gente pensa nas mulheres, né, que são as maiores vítimas. Nós temos também muitas juízas, né, na Justiça do Trabalho, enfim, a mulher se emancipando, galgando seu espaço, né, na sociedade, enfim, justiça, na delegacia, enfim. Então, isso também, de alguma forma, fez com que a gente tivesse uma evolução, né? Ainda a passos lentos, mas uma evolução maior em relação a isso. Eu acho que, de uma maneira geral, pelo menos aqui, digamos assim, num ambiente em que as pessoas têm acesso à educação, acesso, né,
ao ensino superior, eu acredito que as informações são muito mais difundidas do que antes. Eu acho que antes a questão era muito mais banalizada, né? Um estereótipo e etc. E hoje a gente consegue observar isso de uma maneira extremamente mais cuidadosa, mais correta. Então, eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas têm mais informação, mais conhecimento, mas eu sei que a gente está muito, muito, muito longe, porque o sistema judicial também não favorece, há uma dificuldade de provas, e, sobretudo, as penalizações ainda são muito tímidas, né, para aqueles que cometem violações, né? Eu sei que é um assunto diferente, mas se tratando de uma violação sexual, nós temos aí jogador de futebol conhecido, preso até hoje, né, na Espanha, porque lá havia um protocolo dentro da boate que permitiu que a situação fosse rapidamente apurada, a pessoa fosse acolhida. Quer dizer, não deixa de ser algo histórico, porque eu imagino que há 15, 20 anos atrás era praticamente impossível uma personalidade, uma pessoa famosa, uma pessoa com condição financeira, pagar por aquilo que ela pode ter cometido. Eu digo pode porque ele está sob julgamento, então eu não posso ser responsável de cravar uma condenação. Mas, ao que tudo indica, a situação é extremamente complicada, né? As provas, enfim, toda a condição, inclusive a prisão preventiva que até hoje permanece. Eu acho que isso não deixa de ser uma situação histórica, né? Daqueles que antes estavam acostumados com a impunidade e agora começam a perceber que o buraco é mais embaixo, as coisas estão mudando. Que bom que estão mudando. Então é isso, gente. Né? Acho que é um assunto bem complexo, né? A gente espera que tenha, de certa forma, aí, ajudado a vocês a entender um pouco mais, né? A se protegerem, né? um pouco mais e levar esse tema para debate, para discussão, né? Para evitar essa banalização. A gente vai encerrando por aqui. Gratidão, André, mais uma vez, né, pela sua presença, como sempre, parceria. O André tem enviado conteúdos bem bacanas, tá, gente? Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais com dicas, né, sobre coisas práticas relacionadas à legislação trabalhista, que é o SOS Legislação Trabalhista que está nas redes. Então, gratidão, está sendo muito bacana. E a gente vai encerrando por aqui. Gratidão, pessoal. Bom descanso.